Olá, meu nome é Tomás. Eu vou estar apresentando para vocês agora meu seminário referente à disciplina do professor Sampaio. Eu vou estar falando sobre piscicultura ornamental, que é um assunto que eu tenho muito interesse, e espero poder contribuir com algum conhecimento durante essa apresentação. O sumário do que vai ser abordado durante a apresentação: inicialmente a gente vai falar um pouco sobre origem, depois vamos falar sobre o mercado interno e externo, sobre, né, a aquicultura ornamental, falar sobre as principais espécies, falar também sobre um pouco do pilar da produção, né, nutrição, reprodução e sanidade. Eu trouxe também alguns aspectos práticos, algumas vivências que eu tive, e por fim falar um pouco sobre o aquarismo, que acredito ser a ponta final dessa produção de organismos ornamentais. Falando um pouquinho sobre a origem, inicialmente essa ideia de aquicultura ornamental, ou seja, a criação de peixes para fins de companhia ou a fins estéticos que não fossem, né, a ideia de alimentação, aconteceu inicialmente no Oriente. A gente tinha a criação de peixes em vasos, então era uma prática totalmente precária, não tinha técnica, não tinha nenhum domínio sobre a aquicultura e era apenas extrativista, ou seja, a retirada dos animais do ambiente natural e a tentativa de criação deles em ambientes confinados. Aqui a imagem já tem a foto de um aquário mais antigo, né? E aqui eu trouxe alguns acontecimentos relevantes, né? Um estudo de Ribeiro e Fernandes 2007, eles demonstram alguns marcos, né, nesse processo histórico da aquicultura ornamental. Então, inicialmente, 1000 anos antes de Cristo, os peixes tinham um caráter religioso, né, um caráter sagrado em rituais, algumas culturas tinham essa ideia dos peixes. Até que em 500 antes de Cristo, a gente já tem alguns relatos de lagos de peixes ornamentais, né, que pode até ter originado, acho que essa ideia mais atual daqueles laguinhos com carpas, enfim. Em 500 anos antes de Cristo, a gente já tinha alguns relatos desses lagos. 50 anos depois de Cristo, a gente tem um marco muito relevante para o aquarismo, né, que é a criação do vidro, né, o domínio da técnica do vidro. Então, os painéis de vidro possibilitavam a visão dos peixes, foi um marco muito importante. 1000 anos depois de Cristo, os kingios já eram comuns em casas chinesas, que são os peixes dourados. Vou estar falando um pouco sobre eles e todo esse processo de mutação por trás das espécies, um grande número de variedades com peculiaridades estéticas. Em 1500 iniciou, os kingios chegam no Japão, né, dando início a justamente esses estudos a respeito da mutação da espécie, toda as variações, né, em cima dos peixes dourados, que eu vou estar mostrando agora em algumas imagens. Em 1850 a gente tem a invenção do aquário, atribuída a essa francesa, né, Jeannette, não vou arriscar dizer o sobrenome dela, mas ela que teve inicialmente essa ideia do aquarismo. E um dado já mais recente, que em 2010 os Estados Unidos, né, já demonstravam 13,3 milhões de casas que possuíam aquários de água doce, enquanto outras 700 mil de aquários marinhos, né, totalizando aproximadamente 180 milhões de peixes ornamentais. Então, esse relato muito interessante, eu tive contato em um curso, né, sobre criação e reprodução de peixes ornamentais no Instituto da Pesca, uh, onde, né, na China antigamente tínhamos essa variedade de carpa, né, que tinha essa coloração cinza, né, a variedade Carassius carassius, ou chamada de funá. E depois da reprodução da espécie foi verificado que nasceu um peixe com uma cor alaranjada, né, uma cor próxima do vermelho, e isso foi um acontecimento com grande relevância, assim, né, esse surgimento desse peixe com outra coloração, e a partir disso que motivou, né, essa ideia dos peixes ornamentais. Então foi, né, iniciou uma prática de presentear, né, uns aos outros com esses peixinhos, né, com essa coloração avermelhada, principalmente porque na China, né, essa cor vermelha tem a representatividade. A cor vermelha significa boa sorte, significa felicidade. Então, o ato de presentear, né, uns aos outros com esses peixes de coloração vermelha, né, foi algo que inicialmente motivou bastante o surgimento da aquicultura ornamental, né? E até isso se estendeu até estudos mais recentes, né, com, com a mutação da espécie. Aqui a gente pode ver
algumas variedades dos quinguios, né? Com, por exemplo, o quinguio telescópio, que tem essa projeção do globo ocular. Temos a variedade pérola, que já tem esse formato mais arredondado, ou o quinguio bolha, que a gente tem essa adaptação para as brânquias, né? E tudo isso com fins estéticos, assim, né? Todas essas nuances da mesma espécie. O red cap, que tem essa estrutura vermelha, o véu, que já é caracterizado pelas nadadeiras já com esse formato. Então essas brincadeiras com a mutação também foram originando variedades, né? E foram, de certa forma, incentivando a criação de peixes, né? Com esses fins estéticos. Agora entrando no mercado mundial, né, por mais que a gente tenha essa ideia mais da aquicultura que alimenta, né, da aquicultura como cadeia produtora de proteína, a gente também tem uma relevância, né, na produção da aquicultura ornamental, ou seja, é uma área que sim movimenta muito dinheiro. A gente tem, né, a FAO de 2018 divulgou esses dados, que aproximadamente 15 a 20 bilhões de dólares ao ano são movimentados tanto em produtos quanto em animais, né, da aquicultura ornamental. A Ásia, sem dúvidas, domina 55% do mercado, sendo a Singapura o principal país produtor e exportador de peixes ornamentais. Dentre as espécies, né, mais produzidas, né, mais relevantes no mercado, temos os guppies, que são esses daqui, os betas e os neons. Eles juntos representam 25% do mercado mundial da aquicultura, são espécies com muita relevância. No Brasil, acredito que os betas sejam bem populares. Acho que dificilmente alguém nunca viu um aquáriozinho de beta pequenininho. É um peixe bem comum. E 45% do mercado são de peixes de água fria, né? Os peixes de água fria são representados pelos quinguios e pelas carpas, e eles representam 45% do mercado. Inclusive as carpas é a espécie mais produzida no mundo, né? E na China, na Ásia como um todo, além do consumo, né, da carpa, a gente tem ela como um peixe ornamental. Aqui o ranking, trouxe um ranking mundial de exportação. Como eu disse, a Singapura em primeira posição, maior exportador, seguida pela Espanha, Japão, República Tcheca, até o Brasil em 13ª posição. O mercado brasileiro, né, os dados são insuficientes, então a gente tem uma baixa confiabilidade em dados estatísticos acerca da aquicultura ornamental no Brasil. Porém, a gente tem que Minas Gerais é o maior produtor do Brasil, seguido pelo Rio, São Paulo, Ceará e Paraná. Essa notícia aqui demonstra que Minas Gerais concentra o principal polo de criação de peixes ornamentais, ou seja, tem aqui que os 8 municípios mineiros são responsáveis por 70% da produção nacional. Então essa região de Minas, né, chamada de Zona da Mata, na região sudeste do estado de Minas, é muito popular pela produção de peixes ornamentais, principalmente de água doce, né? Essa região é essa região que eu circulei. Na verdade, aqui é o mapa de Minas Gerais. Essa região de vermelho é a região da Zona da Mata. Essa região é muito forte, né, na produção. É justamente a região da notícia, que é uma região fronteira com o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então, é uma região muito forte na produção de peixes ornamentais. Aqui, um dos principais produtores dessa região, muito popular, muito conhecido, que é o Ronaldo. Ele também é chamado de Rei dos Betas. Ele é o maior, né, um dos maiores, se não o maior produtor de beta do Brasil. Além disso, a gente tem também o Mário Porto, que é o maior produtor de quinguios, né, de peixes dourados no Brasil. Ele dominou todo o manejo reprodutivo da espécie, e esse produtor fica na região do Rio de Janeiro, né, também bem próximo dessa região. A produção no Brasil ela acontece principalmente em viveiros escavados e estufas, porém, principalmente para a aquicultura marinha, a gente tem o extrativismo ainda, né, a coleta de animais em ambiente natural. Isso também vale para peixes de água doce, porém em menor escala. Porém, realmente para a aquicultura marinha, ornamental, realmente o extrativismo ainda é a principal prática, né? Muitas espécies de peixes ornamentais marinhos são simplesmente retirados da natureza.
Inclusive, a professora Mônica, da UFSC, realiza muitos estudos com peixes marinhos. Enfim, a comercialização no Brasil, ela leva em consideração a variável tamanho. Então, os peixes são uh, classificados em PMG. Obviamente, os peixes maiores têm maior valor. E estima-se que aproximadamente temos 15 mil pontos de vendas de peixes ornamentais no Brasil. Antes de relatar sobre as principais espécies, né, de peixes ornamentais, eu quis trazer o conceito. Né? Então, os organismos aquáticos ornamentais são espécies com habitats predominantemente aquáticos, em qualquer um dos seus estágios de desenvolvimento, cultivados com fins estéticos, lazer ou educação. Então, essa prática, né, da aquicultura ornamental, ela não só abrange essa questão estética, porém também pode ser aproveitada para fins educacionais. Temos diversos projetos de extensão, de levar essa ideia até as escolas e justamente demonstrar a ideia de um mini ecossistema que pode vir a ser um aquário. Isso pode ser utilizado com fins educativos, né? Aqui falando sobre as principais famílias, né, dos peixes ornamentais, começando pelos peixes de água doce. Eu coloquei em primeiro lugar os poecilídeos. Eles são representados principalmente pelos platis, pelos espadas, que são esses daqui, as molinésias, que são esses daqui, e os guppies, são os principais da família dos poecilídeos. Eles são peixes muito prolíferos, ou seja, eles se reproduzem com grande facilidade. E a reprodução deles, eles são peixes ovovivíparos, ou seja, o desenvolvimento dos ovos acontece dentro da fêmea, no interior do útero da fêmea. Então, quando as larvas nascem, elas já nascem nadando, né? Não ocorre a postura dos ovos. Eles são peixes com um valor comercial muito baixo, justamente por serem muito prolíferos, e muitas vezes são utilizados como alimento vivo para espécies maiores, as espécies carnívoras, né? Dependendo do local, são peixes comercializados por 10, 15 centavos, são extremamente baratos em lojas. Uma adaptação, né, uma questão relacionada com dimorfismo sexual é a presença dessa estrutura nos machos chamada gonopódio. Né? Essa estrutura pode ser vista aqui, ó, nesse peixe. É uma adaptação, né, uma modificação da nadadeira anal dos machos, né, por essa estrutura compridinha. Essa estrutura ela é flexível, né? Ela pode se projetar para frente e com ela o macho faz a deposição do esperma nas fêmeas. Então, enquanto os machos têm essa estrutura, né, esse gonopódio, as fêmeas não têm a modificação da nadadeira anal. Aqui, apesar de não serem as mesmas espécies, esse princípio vale para todos os poecilídeos, os guppies, todos esses peixes desse grupo. Então, você pode verificar que as fêmeas não têm adaptação da nadadeira anal, enquanto os machos têm ela adaptada para essa estrutura de gonopódio. Então, é algo que você pode bater o olho e já saber se um poecilídeo é macho ou fêmea, justamente por essa estrutura, tá? Agora, passando para o anabantídeo, né, nós temos os betas, né, os colisas e os tricogasters. Na verdade, os colisas e tricogasters são espécies muito próximas, muito parecidas. Enquanto os betas eu considero que sejam talvez os protagonistas aqui no Brasil, acho que os mais populares de você ver as pessoas, né, de ter contato, né, de ver na casa das pessoas, que são os betas, que são comercializados naqueles pequenos aquários, né, bem pequenininhos, inclusive que não dialoga nada com o bem-estar animal. E eles têm essa possibilidade de serem criados nesses pequenos aquários, né, sem um sistema adequado de oxigenação, justamente pela presença dessa estrutura, o labirinto. Né? O labirinto é uma adaptação do sistema respiratório do peixe, onde ele consegue ter a respiração aérea, ou seja, ele vai para a superfície e consegue respirar, né, o oxigênio do ar, não tem necessidade do oxigênio dissolvido na água. Então, de certa forma, isso permite que os betas sobrevivam em ambientes mais inóspitos, né? Porém, de qualquer forma, ainda assim, não é recomendado criar os peixes naqueles pequenos aquários. Aquilo não é adequado por outras questões de qualidade de água e bem-estar, não só pela questão do oxigênio.
Mas isso a gente vai estar discutindo mais para frente também. Uh, Além disso, são os peixes extremamente territorialistas, principalmente os machos, por isso eles são criados individualmente. No processo de reprodução tem toda a corte da fêmea, e se existir mais de um macho no mesmo ambiente, eles apresentam comportamentos extremamente agressivos. Inclusive, esse comportamento ocorre até mesmo se você tiver dois aquários próximos, se o peixe tiver a possibilidade de visualizar o outro, isso já pode gerar um grande estresse para os animais. Os ciprinídeos são uma espécie, uma família bem relevante, principalmente pelos quinguios e as carpas, né? Esses são os quinguios, os peixes dourados, que eu apresentei no slide das mutações, né? Esse aqui é um quinguio pérola. E as carpas também, é o peixe mais produzido do mundo, mas também muito comum em aquários, né? Muito comum na aquicultura ornamental. Além dos dânios e dos barbos, né? Os dânios são, esse peixe da imagem é o paulistinha, ele é um peixe com muita relevância, eu até dediquei um slide só para ele, o próximo slide eu vou estar falando. E os barbos, que é também muito um peixe, uma espécie muito comum dos ciprinídeos. Então eles compreendem o maior número de espécies de peixes, tá? A família dos ciprinídeos é muito grande. As carpas e quinguios, eles apresentam uma peculiaridade que eles têm os ovos adesivos, ou seja, no momento da desova eles grudam esses ovos, por exemplo, em raízes de plantas aquáticas ou em algum substrato, ou enfim, eles têm esse hábito essa peculiaridade dos ovos adesivos. Além disso, muitas espécies do grupo de ciprinídeos possuem os barbilhões, que são aquelas estruturas próximas à boca do animal, que auxiliam no, no tateamento do alimento e também tem algumas funções sensoriais. Já os caraciformes são representados principalmente pelos tetras, pelos neon e Mato Grosso. Esse aqui é o tetra, esses são os Mato Grossos. E o neon, este eu preciso lembrar o nome, é o rodóstomo, acredito que é o rodóstomo. Esses peixes eles possuem um hábito, um comportamento de cardume, ou seja, é extremamente recomendado que a criação desses peixes seja feita em grupos, ou seja, pelo menos 4 ou mais animais. Isso inclusive é bem interessante observar o comportamento deles de cardume, até mesmo dentro do aquário. E apesar de pequenos e parecerem inofensivos, são peixes com tendência à carnivoria. Então, por exemplo, às vezes um peixe que esteja com algum machucado ou com algum machucado exposto, né? Esses peixes eles tendem a apresentar aquele comportamento de beliscar, né? Então eles vão comendo o outro peixe que tiver com algum machucado exposto, né? Então esse comportamento de cardume pode vir a ser perigoso dependendo da situação do aquário. Como eu disse, o zebrafish ou paulistinha é um peixe extremamente importante, né, dentro da ciência, justamente por ser um modelo, né, um modelo biológico para estudos de medicina. Esse peixe ele teve o seu genoma todo decodificado, todo mapeado, e justamente por isso permitiu diversas pesquisas, principalmente com toxicologia, né, envolvendo doenças principalmente do fígado e de vias biliares. Esse estudo do genoma desse animal foi divulgado na Nature em 1981 por esse autor, o George e por muita outra questão muito curiosa é que essa espécie, justamente por decodificar esse genoma, essa espécie possibilitou a transgenia, ou seja, a partir de um hormônio de crescimento, né, o IGF-1, foi possível alterar o material genético dessa espécie e introduzir essa coloração fluorescente, né? Esse estudo foi feito aqui na FURG pelo professor Luffy e isso é muito interessante. Apesar disso, esses peixes eles têm a comercialização proibida, porém isso não limita a comercialização desses. São peixes que não é difícil você encontrar em lojas de aquário. Apesar disso, é proibido, justamente por ser um peixe transgênico, né? Como eu relatei aqui.
Ocorre alteração do material genético de uma espécie pela introdução de uma ou mais sequências de genes provenientes de outra espécie. Se eu bem me lembro, esse gene fluorescente foi extraído de uma anêmona, né, que tinha essa coloração fluorescente. Os killifiches, né, pertencem a essa família do Aplochelidae, né? O killifish, isso significa poça ou riacho. Eles são peixes muito peculiares. O ambiente deles são de águas intermitentes, ou seja, são rios que secam, né, no período da seca. E mesmo assim os ovos têm a resistência para mesmo se manterem mesmo com o rio seco, e depois, conforme as chuvas, né, voltam a encher o rio, os ovos voltam a eclodir. Então esses ovos resistentes, né, até mesmo em ambiente seco, permitem que os ovos sejam comercializados por correio, e facilitando bastante a comercialização da espécie. Também temos os ciruliformes, né, ou os catfishes. Na piscicultura de corte a gente logo pensa num pintado, numa caixara, porém dentro da ideia da aquicultura ornamental a gente tem principalmente os cascudos, os coridoras, chamados de limpa-vidros, como vocês podem ver também aqui na imagem. Esse grupo de peixes, eles são conhecidos, né, até coloquei aqui entre aspas, como turma da limpeza. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que esses peixes vão limpar os aquários, sendo que, na verdade, isso faz referência a um hábito alimentar mais detritívoro. Então, enfim, por mais que o peixe consuma o lodo ou algum material em decomposição, de qualquer forma ele vai estar consumindo, vai estar excretando aquilo e fazendo parte do ciclo do nitrogênio, assim como acumulando compostos nitrogenados. Então essa ideia é um pouco contraditória, assim. É uma espécie que apresenta uma dificuldade no dimorfismo sexual, principalmente os cascudos. É muito difícil você conseguir identificar quem é o macho e quem é a fêmea de cascudos. E, além disso, além dos desafios reprodutivos, a gente também tem desafios relacionados à nutrição, né? Justamente por essa boca ventral, esse hábito detritívoro, né? É muito difícil você alimentar esse animal que não seja um alimento de fundo, algo que afunde, que ele consiga ter contato, justamente pela boca ventral, esse hábito de sucção, de superfícies. Então, é difícil esse manejo nutricional. Aqui nós entramos no ciclídeos, né? O grupo dos ciclídeos ele se divide em três principais grupos dentro do aquarismo ornamental. Um deles são os ciclídeos africanos, né? Como o nome já diz, são oriundos do continente africano, principalmente de dois lagos, né? Esses lagos até são considerados, né, na classificação desses ciclídeos africanos, tanto o lago Malawi quanto o Tanganica. Os dois peixes que eu trouxe para a imagem é o Labidochromis yellow e o Alonocara. São dois peixes muito populares do grupo dos ciclídeos africanos. São peixes muito territorialistas, tá? São peixes grandes também, eles crescem bastante e muito agressivos também entre eles. Eles são chamados também de emibunas, né? Que significa, na língua africana, significa peixe das rochas. E o ambiente desses animais é extremamente rochoso, né? E, além disso, as características desses ambientes são de temperaturas mais elevadas e de um pH mais alcalino, né? Um pH que muitas vezes pode chegar até 8. Aí nós temos os ciclídeos brasileiros. Esses são peixes que são muito icônicos, né, na aquicultura brasileira. Um deles é o ciclídeo, né, o acara-bandeira, e o peixe-disco, né, o acará-disco. São peixes oriundos da bacia amazônica, então é um ambiente com temperaturas mais tropicais e águas mais eutrofizadas, bem como um pH mais ácido. Então são peixes de grande relevância dentro da aquicultura brasileira, ornamental. E, além disso, nós temos os ciclídeos americanos, né? Aqui a gente tem duas espécies, o Terror Green e o Jack Dempsey Blue. Na verdade, os ciclídeos americanos é fácil identificá-los porque eles têm o nome em inglês, né? Também são peixes com muita agressividade, né? São peixes também bem territorialistas. No entanto, como são oriundos do continente norte-americano, né? O ambiente natural deles é caracterizado por temperaturas mais amenas, né? Temperaturas mais reduzidas. E, por fim,
né, nós temos a espécies de água salgada, né, do aquarismo marinho. Acredito que esses são os dois principais protagonistas, né, da aquicultura marinha. Não posso deixar de comentar que o filme Procurando Nemo teve um impacto muito significativo no aquarismo marinho, né, e isso gerou um must-have em cima dessas espécies, né, de querer tê-las em aquários. O cirurgião patela, que é esse peixe azul, e o peixe palhaço, que inclusive é um modelo biológico aqui da EMA, que é o Amphiprion ocellaris. O Amphiprion, sem dúvidas, é o peixe mais produzido da aquicultura ornamental marinha. Além disso, eu trouxe outros dois peixes, que é o peixe-leão, é um peixe muito bonito, ele tem esses espinhos, é um peixe venenoso, além do cirurgião amarelo, que também é outro peixe muito popular dentro da aquicultura ornamental marinha. Bom, entrando agora falando um pouquinho sobre alguns aspectos envolvendo a produção, inicialmente falando sobre a nutrição. É importante, quando a gente fala sobre a nutrição de peixes ornamentais, né, entender que a gente tem algumas diferenças quando a gente fala sobre a produção de peixes de corte. Principalmente porque quando a gente está falando sobre peixes ornamentais, a gente não quer uma situação de pressão em cima de parâmetros de crescimento, e sim uma ideia de expectativa de vida, que os animais tenham boas condições e tenham uma longevidade, né, quando comparado com peixes de corte, que são, enfim, são eutanasiados quando adquirem o tamanho para o abate. Então são ideias diferentes e, de certa forma, uma nutrição diferente. O que a gente dentro da zootecnia pode chamar de mantença, né? Ou seja, uma nutrição que não exerça pressão em cima de parâmetros produtivos, e sim atingir uma nutrição para poder atingir as exigências dos animais. Então, mais importante do que uma dieta proteica, uma dieta que induz o crescimento, sim uma dieta mais funcional, né, que os peixes tenham acesso a diferentes tipos de alimento, diferentes nutrientes, bem como carotenos ou alguns compostos que possam contribuir com a coloração, ou seja, uma alimentação mais funcional, mais equilibrada e que não sobrecarregue alguns princípios da produção dos peixes de corte, certo? Então é uma abordagem diferente para a nutrição. Além disso, é importante entender que existem diferentes hábitos alimentares. Então, muitas situações, por exemplo, até mesmo de policultivo, ou até mesmo chegando já lá na ideia de aquários, às vezes peixes com diferentes hábitos alimentares são criados simultaneamente, então isso precisa ser levado em consideração. Às vezes a gente tem um peixe mais detritívoro, por exemplo, com a boca ventral, ou peixes mais carnívoros, né, que tem uma demanda maior de proteína, um hábito alimentar diferente. Então isso tudo precisa ser considerado até mesmo dentro da ideia de aquicultura ornamental. Além disso, um apelo muito importante dentro dos estudos de nutrição de peixes ornamentais é a questão dos carotenoides, ou seja, alimentos que possam trazer uma contribuição para a coloração, né, para a expressão das cores dos peixes. Entre eles a gente tem alimentos como a espirulina, que é uma fonte de beta-caroteno, até mesmo alimentos mais convencionais como o milho também, que tem zeaxantina, luteína, que são compostos que também contribuem para a cor, além da pimenta vermelha, que também tem esse composto que contribui para a coloração. Aqui nessa imagem eu trouxe a estrutura de uma espirulina, né? Então, abordando outros aspectos também sobre a nutrição, uma coisa que eu achei interessante trazer é sobre a ração floculada. Esse é um formato diferente para a ração, que é especificamente para peixes ornamentais. Se a gente for pensar num sistema de produção, é totalmente inviável a gente aplicar ração floculada, justamente por ser uma ração que tem um processamento diferente, ou seja, a fabricação desse tipo de ração exige outras tecnologias, senão as convencionais para rações intrusadas e peletizadas. Isso faz com que a ração seja mais cara. No entanto, essa é a ração comercializada para aquários, para peixes ornamentais. Aqui eu só trouxe a fim de ilustrar. Muitas vezes essas rações são comercializadas assim, em outras embalagens, senão as originais. Isso não é recomendado,
justamente por processos de rancificação, e enfim, não é recomendado esse reaproveitamento de embalagens. Outra coisa que é perceptível na composição dessas rações voltadas para peixes ornamentais é a grande variedade de alimentos na composição. Então, são rações que incluem farinha de lula, farinha de camarão, farinha de krill. Então, são rações mais caras, com ingredientes mais sofisticados. Então, vendo marcas como Alcon, rações da Alcon, Tetra, lendo a composição delas, é possível perceber que realmente são diferentes dos ingredientes usuais para peixes de corte. Além disso, outra coisa que é extremamente recomendada é a utilização de alimento vivo, principalmente em fases iniciais. Na verdade, isso já é uma realidade, principalmente na produção, na piscicultura marinha, né? É essencial. E isso pode vir a ser um alimento um alimento suplementar até mesmo para os peixes já nas fases já adultos. Já é extremamente recomendado que a alimentação também tenha uma suplementação de alimento vivo. Aqui no caso como artêmias, aqui são bloodworms, essa outra imagem. Então também é extremamente recomendada a utilização de alimento vivo, principalmente nas fases iniciais, mas também enquanto adulto, para ter uma suplementação além da ração. Aqui eu só trouxe alguns artigos para ilustrar, são artigos recentes, 2019, 2020, das pesquisas mais recentes acerca de nutrição. Então, como eu disse, estudos com carotenoides, né, envolvendo a influência destes na coloração dos animais, né, na coloração dos peixes, assim como também a espirulina, a utilização de microalgas para alimentação suplementar dos peixes. Além disso, também trouxe, isso já é um assunto de meu interesse, mas também entra como mais uma opção para alimentação. São dietas baseadas em insetos, né, aqui nesse estudo com zebrafish, né, a utilização de dietas baseadas em insetos também tem sido um apelo muito grande para a nutrição de peixes. Aqui falando sobre reprodução, né, é importante, assim como as nuances da nutrição, nós temos a da reprodução. Então, as diversidades de espécies, né, acabam gerando diferentes manejos reprodutivos, peculiaridades entre espécies, como por exemplo aqui o beta, ele faz como se fosse uma cama para onde a fêmea faça a postura dos ovos, esses ninhos, né, chamados de ninhos, né, as fêmeas fazem a postura aqui dos ovos. Então, já no caso do peixe disco, né, do acará disco, os alevinos eles têm esse hábito de comer o muco, né, secretado pelos animais. Então, aqui já o acarabandeira, que faz a postura em superfícies. Então, cada espécie tem seu manejo reprodutivo, né, tem suas particularidades. Inclusive, esse manejo reprodutivo, né, a dificuldade acerca desse manejo reprodutivo muitas vezes está relacionado com o valor de comercialização da espécie, né, principalmente porque, enfim, isso até mesmo acaba influenciando, né, o preço do peixe, além de diversas técnicas serem dominadas pelos produtores e serem algo que, enfim, traz certa exclusividade, né, determinado produtor dominou o manejo de tal espécie, enfim, isso agrega valor na economia de diferentes espécies da agricultura ornamental. Alguns aspectos da reprodução, isso acho que é meio coringa, não só para espécies de ornamentais, mas enfim, a alimentação exerce um papel fundamental na influência da reprodução. Então, para peixes ornamentais é recomendado o estímulo com alimentos vivos. Então, um maior aporte nutricional nesse período da reprodução é muito interessante para condicionar os animais à reprodução, além da temperatura também ser extremamente influente, né? É recomendado que, lógico, dentro dos ranges recomendados da temperatura para a espécie, que seja explorado temperaturas mais quentes, né, no momento reprodutivo. Além do fotoperíodo, os peixes possuem diferentes hábitos, seja noturno ou diurno, então isso também precisa ser respeitado. A intensidade luminosa também. Além disso, qualidade de água, tá? É extremamente importante que sejam mantidos parâmetros de qualidade de água, principalmente recomendados por cada espécie. Às vezes pH pode influenciar, pode representar algum gatilho para a reprodução.
Além disso, compatibilidade de reprodutores, principalmente no que diz respeito a tamanho. Uh, Às vezes você colocar um macho ou uma fêmea muito grande, isso pode gerar uma incompatibilidade no processo de reprodução, tem que observar se realmente está sendo compatível. Esforços para redução da endogamia, ou seja, evitar cruzar animais com algum grau de parentesco, tá? Permitir maior variabilidade genética, principalmente pelo surgimento de novas colorações, ocasionar com, podem ser ocasionadas com essa redução da endogamia e novas variações de coloração para espécies. Além de dificuldades do dimorfismo sexual, existem espécies que quase não apresentam dimorfismo sexual, muito difícil. E às vezes um aquarista amador ou um produtor amador pode estar tentando reproduzir 2 machos ou 2 fêmeas, que é muito comum. Então é interessante sempre ter cuidado com e perceber o dimorfismo sexual. Falando também sobre sanidade, desde os sistemas de produção até dentro da casa do aquário, né, a sanidade sempre pode vir a ser um problema. Então isso exerce influência na coloração, crescimento e expectativa dos animais. A questão da coloração é muito visual, animais doentes com a cor muito menos aparente, né, os animais ficam transparentes, é muito visível. Na aquicultura, né, como um todo, não só para peixes ornamentais, mas é muito comum parasitas, ecto e endoparasitas, como o ictio, bactérias como aeromonas e streptococcus, além mesmo até de predadores como insetos que acabam sendo muito suscetíveis na produção de peixes ornamentais pelo tamanho, né? Os peixes muitas vezes são menores, não chegam ao tamanho de um peixe de corte e acabam sendo muito mais suscetíveis a, por exemplo, baratas d'água ou até mesmo as ninfas de libélulas. Diversos estudos com sanidade são divulgados também relatando problemas relacionados com transporte ou importação, exportação, ou até mesmo dentro de um mesmo país, mas que o transporte desses peixes muitas vezes podem ocasionar de você estar levando um conjunto alguma doença ou em situações de exportação e importação talvez doenças exóticas, ou seja, você leva uma espécie exótica para um novo ambiente e acaba ocasionando também de levar alguma doença ou alguma carga viral, bactérias. Então, diversos estudos relatam a importância com esse cuidado. Então, e até mesmo alguns países relatam que a ocorrência de doenças que nunca tinham sido relatadas em determinado país, mas serem levadas com esse transporte de espécies exóticas. Então, isso é alvo de estudo de muitas pesquisas sobre a sanidade. Além disso, outros aspectos sobre a sanidade que também tem relevância em alguns estudos, né? A utilização de anestésicos para transporte. O transporte dos animais é sempre um momento de muito estresse, né? Então, a utilização tanto de anestésicos, até mesmo de óleos essenciais, né? Eu coloquei aqui como exemplo aloe vera, própolis, cravo, cânfora. Então, a utilização desses óleos essenciais servem tanto como, por exemplo, um estimulante para o sistema imunológico dos animais, como também para melhorar essas condições de transporte. Então, essas pesquisas com óleos essenciais também têm sido de grande interesse dentro da aquicultura ornamental também. Aqui, também falando de sanidade, só que já mais voltada para essa parte do aquarismo, as doenças elas acabam sendo muito comuns entre os amadores, então a criação nos aquários, justamente por erros de manejo, erros relacionados à qualidade de água, mas principalmente a alimentação, excesso de alimentação ocasiona, né, essas doenças em aquaristas, né, em peixes ornamentais já lá na casa do consumidor final. Um antibiótico muito comum é esse aqui, a Aqualife, ele acaba sendo um remédio genérico, né, nesse universo de aquarismo. Esse composto, cloridrato de acriflavina, ele deixa a coloração do aquário amarela e acaba sendo contribui bastante para a redução de algumas cargas virais, controle de alguns protozoários, mas acaba sendo um remédio muito genérico e sua eficácia tende a variar de acordo com a enfermidade. Além disso, também relacionado com a sanidade, sempre são enfrentados problemas relacionados à amônia, então acúmulo de compostos nitrogenados por, como eu disse, manejo
manejo nutricional feito de forma incorreta, excesso de alimento. Além disso, a qualidade de água, né, no caso de aquaristas, é sempre monitorada utilizando kits colorimétricos, né, apesar de não serem tão precisos quanto as metodologias de qualidade de água que a gente tem. É muito importante para o aquarista ter isso e ter minimamente esse controle, né, elas contribuem. Aqui eu já entro já comentando algumas experiências profissionais que eu tive, algumas vivências que eu tive, desde a graduação, alguns estágios, uma experiência profissional. Eu achei interessante trazer, a fim de talvez divulgar, realmente demonstrar que existe uma área de atuação para nós nessa linha de peixes ornamentais, né, de aquicultura ornamental como um todo. Aqui foi meu primeiro estágio da graduação, na verdade, acho que foi meu primeiro contato com a aquicultura, né? Eu realizei esse estágio na EPAMIG, que é uma empresa de pesquisa animal de Minas Gerais, no setor de piscicultura localizado na cidade de Leopoldina. Uh, Curiosamente, Leopoldina é localizada nessa região da Zona da Mata, que é a região que mais produz peixes ornamentais. E sinceramente, eu fui nesse estágio na intenção de atuar diretamente em viveiros de tilápia, só que na apresentação do Instituto de Pesquisa eu acabei me interessando muito pelos laboratórios de peixes ornamentais e acabei atuando no manejo técnico justamente de peixes ornamentais e acabei deixando a tilápia de lado. E foi onde eu realmente me interessei pela aquicultura, onde eu tive uma experiência profissional muito bacana, assim, de ter contato com os aspectos bem básicos, na verdade, de qualidade de água, de produção. Enfim, EPAMIG é um lugar que recebe alunos para estagiar, né, nas diferentes áreas que eles têm. E foi um ambiente muito interessante para estagiar e onde eu tive o primeiro contato no laboratório de peixes ornamentais. Aqui, já logo em seguida de estagiar em Leopoldina, eu consegui algumas indicações para continuar estagiando lá na região. Só que aqui já era uma fazenda, já era uma propriedade chamada de Piscicultura da Prata, que também era localizado na região da Zona da Mata, só que já era em Muriaé e Patrocínio do Muriaé, que são duas cidades vizinhas. O estágio nessa propriedade foi muito, muito interessante, porque eu consegui ter acesso não só a essa fazenda, mas sim conhecer diversos produtores na região, diferentes fazendas, e me agregou bastante profissionalmente, assim, de ter esse contato. Aqui são fazendas produtoras de betas, não é a fazenda do Ronaldo, como eu apresentei na parte sobre mercado, é outra fazenda, mas ainda assim segue o sistema de produção que eles exploram lá, que é utilizando garrafas plásticas, né, um sistema todo reciclado muito interessante. Aqui os betas, eles para aquela questão de território, eles são cultivados, né, individualmente dentro de cada garrafa dessa, e é um manejo muito interessante, muito diferente, porque os betas eles são ensacados e embalados individualmente, então são pequenos saquinhos assim minúsculos e individualmente o beta é vendido. E enfim, aqui são os viveiros, né, em estufas. Foi muito interessante ter, nem imaginava como era essa produção de beta, foi muito interessante essa vivência. Outra coisa que eu constatei, assim, tendo contato assim, com produtores de peixes ornamentais, foi realmente ver que existe uma demanda por assistência técnica. Realmente, muitos produtores, por falta de informação e, enfim, conhecimento técnico mesmo, acabam fazendo erros de manejo. Eu me lembro desse viveiro que o produtor fazia um policultivo de duas espécies ornamentais, entre elas o acara-bandeira, que aqui nessa imagem é um casal com os alevinos em volta, né? Eles têm esse comportamento durante, né, o processo de reprodução, e criava em cultivo com esse peixe chamado peixe mexerica, que também tem um hábito territorialista e ele enterra os ovos no fundo do viveiro. Então, se você percebesse, o viveiro estava acontecendo uma competição por espaço e os peixes brigavam e, enfim, e nitidamente via-se que era um ambiente que não estava favorável para a produção dessas duas espécies em conjunto. Então, muitas vezes, por falta de entender a biologia da espécie, né, o manejo reprodutivo, o manejo como um todo, muitas vezes acontece erros de manejo como esse que podem ser evitados, né, acho que pela atuação de um profissional. Logo em seguida desses estágios, eu fui contratado como técnico de uma loja de aquário. Foi a minha primeira experiência profissional. Aqui, vocês podem ver na imagem, foi uma experiência um pouco
foi um pouco precária. Eu tive algumas decepções, principalmente pela relação financeira, assim, que eu tive de salário, descontentamento com isso. Apesar disso, foi uma época que eu aprendi muita coisa de forma mais empírica. Eu tinha acabado de sair da graduação, não tinha tanto conhecimento sobre aquicultura, mas consegui atuar como técnico da loja, cuidava dos aquários, da alimentação, da qualidade de água de vários aquários, de centenas de aquários, na verdade. Só que eu tive um retorno financeiro muito pouco e foi onde eu decidi que eu queria estudar mais, né? Foi onde eu tomei a decisão de entrar no mestrado, de seguir e estudar mais, aperfeiçoar meu conhecimento a respeito da aquicultura. Então a loja era situada na região da Ilha do Governador e foi uma experiência muito boa e realmente percebi que existe um mercado para mesmo em lojas de aquário para técnicos e pessoas que têm esse conhecimento técnico a respeito de aquicultura ornamental. Aqui que eu também tive algum acesso, né, tive experiências, foram de exposições e concursos, né, é um evento que movimenta muito a economia também, acerca de diferentes espécies, exposições de peixes betas, aqui no caso foi uma exposição de guppies, né, que é essa espécie de peixe, então é muito curioso ver a paixão pela arte, né, da piscicultura ornamental, então me agregou muito assim participar desses concursos e ver que realmente movimenta muita economia, muita premiação, muitos produtores se reúnem nesses espaços, então participar de algumas exposições e alguns concursos também foram muito interessantes. Também tivemos a feira no Aquaciência alguns anos atrás também, que foi bastante interessante. Aqui citando brevemente sobre o aquarismo, né, na verdade ele já foi um tópico que foi bastante já discutido durante o seminário, mas é basicamente a criação de organismos aquáticos em recipientes. No Brasil, né, os peixes eles estão entre os rankings dos pets preferidos, tá? Não são dados uh, oficiais, mas enfim, dizem que os peixes estão entre o quarto pet mais preferido entre os brasileiros e é realmente um manejo de aquicultura que também é feito não só por profissionais, mas sim também por amadores, né? Pessoas têm a atividade como hobby. Então, alguns dos principais acessórios, né, do aquarismo são termômetros, termostatos, filtros, areia, cascalho, bombas, compressores e iluminação. Aqui na imagem vocês podem ver, isso é um SAMP, que realiza toda a filtração, tanto mecânica quanto biológica, química. Muito interessante. Uh, o aquarismo ele tem alguns princípios assim que precisam ser respeitados, assim como qualquer outra produção, mas deve ser respeitado principalmente o tamanho do aquário, né? É muito comum entre amadores você ver que as pessoas acabam exagerando na quantidade de peixes dentro do mesmo espaço, então isso por uma questão de bem-estar uh, não deve ser exagerado a quantidade de peixes, deve ser respeitado um limite máximo. Além do tamanho, né, da capacidade, tem a questão da compatibilidade, que é uma coisa extremamente importante. Às vezes, peixes com hábitos territorialistas ou até mesmo peixes diferentes, uh, com diferentes recomendações para a qualidade de água, isso precisa ser respeitado. Às vezes, você quer cultivar uma espécie que é para pH alcalino, junto com pH ácido, então essas compatibilidades devem ser levadas em consideração. Então, para que os peixes não sejam, né, que não paguem o pato por essas escolhas. Então, isso dialoga também com o bem-estar e sanidade dos animais, essa compatibilidade. O TPA, que é uma prática muito cotidiana de quem é aquarista, que significa troca parcial de água, que é simplesmente uma renovação da água. Né? É importante que essa renovação não exceda que seja mantido pelo menos 20% da água do aquário, então nunca é feita 100% de renovação, justamente pela comunidade microbiana e todas as bactérias envolvidas ali no ciclo do nitrogênio. Também é recomendado que não seja feito a reposição total da água. E também a qualidade, como eu citei, a qualidade da água é fundamental de acordo com as espécies que você está cultivando. Então, diferentes espécies têm diferentes recomendações para os parâmetros de qualidade de água, diferentes temperaturas, pH, e enfim, alcalinidade, dureza, e isso precisa ser levado em consideração na escolha e na montagem de um aquário. Aqui, só para ilustrar, é uma modalidade do aquarismo que é o aquapaisagismo, é essa atividade de realmente criar esses cenários com
com plantas, troncos e realmente criar esses cenários que nem chega a parecer um aquário, né? Muito bonitos. Isso aqui são as fotos de os 3 finalistas de um campeonato, se eu não me engano, japonês. E acho que essa daqui foi o aquário campeão. Nós também temos essa visão de aquário como um ponto turístico também. Esse aqui, por exemplo, é o maior aquário do mundo, fica na China. Porém, é importante ressaltar que tanto aquários também como zoológicos, constantemente a gente tem uma redução nos investimentos desses espaços, até mesmo por uma pressão de bem-estar animal, esse marketing verde, muitas vezes questão de veganismo. Acontece muita pressão, né, nesses ambientes e pouco investimento. No Brasil, nós temos alguns aquários, aquário do Rio de Janeiro, que é, sem dúvida, o mais popular do Brasil. Temos o Oceanário de Aracaju, né, o Aquário de São Paulo. E aqui também temos o Aquário de Natal, que eu tive a oportunidade de conhecer, que sorriu na foto. Além disso, trouxe alguns pesquisadores do Brasil, né? Um deles é a Mônica Suzuki, ela é professora do curso de pós-graduação em aquicultura da UFSC. Ela trabalha diretamente com peixes ornamentais marinhos, é uma pessoa muito querida, muito acessível, tive a oportunidade de conhecê-la num congresso. Sem dúvidas, ela é referência na produção de peixes ornamentais marinhos no Brasil. Nós temos também o Leandro Portes, ele atua mais na parte de extensão, ele tem um projeto muito interessante que ele leva o aquarismo para escolas municipais, né, lá no Paraná. É um professor que eu também conheci e ele atua com muita paixão nessa área do aquarismo. Além disso, nós temos o João Batista, que ele é professor do CAUNESP, ele também tem diversas pesquisas já publicadas com peixes ornamentais. Ele também é professor, ele atua também na linha de pesquisa de nutrição, com exigências de aminoácidos e afins, mas também trabalha com peixes ornamentais. E aqui na EMA nós temos o professor Ricardo, ele já orientou e orienta pesquisas com espécies ornamentais, principalmente o peixe-palhaço, Amphiprion ocellaris, que é um modelo biológico que a gente tem aqui na EMA. Enfim, foi isso. Eu agradeço. Muito obrigado.